Teu amor me envolve, me aquece, me acalma. Em teus braços encontro paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que o Divino Espírito Santo seja o nosso guia, a nossa direção, hoje, amanhã e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho sobre adoração de imagens. Hoje a gente vê tantas religiões que adoram imagens, adoram a cobiça, que também é um tipo de idolatria. E a gente vê as pessoas perdendo o rumo do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus, desde o início, ensina que não devemos adorar imagens, que não devemos adorar ídolos. Porque Deus é um Deus zeloso. A glória dele ele não dá para ninguém. Então devemos tomar muito cuidado com as adorações. Tem muitas adorações camufladas que a gente não percebe, mas no fim está adorando a homens, adorando a sistema religioso, adorando a ídolos, sem perceber. Então hoje a gente vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre ídolos, sobre imagens, sobre adoração que não seja ao Deus verdadeiro. Então vamos começar hoje, começando lendo em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5 em diante, que diz: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Então aqui a palavra de Deus deixa bem clara: não fará para ti nenhum ídolo. Então não devemos ter outro ídolo a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Então não devemos adorar nada a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. E no 5 diz: Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então aqui a promessa de Deus é que castigará os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que desprezam a Deus, daqueles que não adoram a Deus. Se os pais fazem esse tipo de adoração a ídolos, a imagens, e os filhos, e os netos, e os bisnetos dão continuidade a este ato, Deus desprezará aquela geração. Imagina, até a 4ª geração, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa armadilha de Satanás, de adorar imagens, de adorar ídolos, de adorar outros deuses, a não ser o único Deus verdadeiro, aquele que mandou o Filho dele para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Por isso que todos que adoram ídolos, adoram imagens, estão desprezando o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Foi Ele que criou o mundo. Foi Ele que criou todas as coisas que no mundo existem. E as pessoas deixam de adorar o Criador para adorar imagens, para adorar ídolos, se afastando da essência da vida, se afastando do Deus Todo-Poderoso. Deus não dá sua glória para ninguém. Por isso que só devemos adorar a Ele, porque Ele é o Criador de tudo. Em Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então a glória é para Deus. Nós devemos glorificar o nome de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai, Criador de todas as coisas. E todos que adoram imagens, todos que adoram ídolos, se tornam mortos como elas.
se tornam mortos como eles. Em Salmos capítulo 115, versículo 4 em diante diz: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode palpar. Pés, mas não pode andar. Nem emite som algum com a sua garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Imagina, irmãos. Imagina as pessoas que fazem esses ídolos, que fazem essas imagens, que fazem essas esculturas para ser adoradas. Eles se tornam que nem elas, mortas. E as pessoas também que adoram e confiam nelas e neles, também se tornam mortos. Porque tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode cheirar ou sentir cheiro, algo. Não pode fazer nada. Tem mãos, mas nada pode palpar. Pés, mas não pode andar. Nem emite som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que confiam, que neles confiam. Quantas pessoas estão morrendo hoje por adoração a ídolos, querendo dizer que o ídolos pode dar vida. Muitas religiões enganando as pessoas, mentindo, incentivando as pessoas a adorar deuses, adorar homens, adorar imagens, adorar imagens de escultura, adorar ídolos. Quantas pessoas estão mortas que não estão percebendo? Por causa desse detalhe, é que nós devemos fugir de adorar ídolos, fugir de adorar imagens, para que nós não tornamos mortos como eles, para que a gente não se torne mortos espiritualmente falando, porque quando saímos de Deus não temos vida. A vida está em Cristo Jesus, a vida está em Deus. E quando nós vamos adorar essas coisas que são mortas, também vamos nos tornar igualmente a elas. É por isso que hoje tem muitas pessoas dentro das religiões mortas espiritualmente falando, porque adoram coisas superficiais, não adoram o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E nós devemos adorar o único Deus, o Criador de todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então devemos fugir da idolatria. Fugir da idolatria, das coisas que vai nos afastar de Deus. Devemos adorar só o Criador, não as criaturas que são criadas por eles. Porque o Criador é que merece toda a honra e toda a glória, não as coisas que são criadas por ele. E muitos hoje adoram as criaturas criadas por ele. Em Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E hoje a gente vê pessoas adorando homens de madeira, semelhantemente aos apóstolos que já morreram há muito tempo, os apóstolos que já estão dormindo, mas ainda está postos dentro das catedrais, dentro das religiões, e muitas pessoas adorando. Estão mortas como a elas e também como aqueles que estão fazendo. É por isso que diz bem claro, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Imagina, e a gente vê isso. Hoje a gente vê isso em muitos lugares, irmãos. Vamos tomar cuidado. Vamos alertar nossa mente, vamos nos acordar, vamos acordar
Vamos acordar nossas famílias, vamos acordar nossos amigos, nossos parentes, se a gente tem amor por eles. Para não adorar, não viver debaixo dessa idolatria. Porque senão vão morrer como aquelas imagens e como os que fazem também estão mortos. Devemos tomar muito cuidado. Por todos esses motivos que a Bíblia nos ensina, não devemos ser idólatras. Não devemos adorar imagens, não devemos adorar nada que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia sempre está nos aconselhando, está sempre nos ensinando. Os versículos estão ali para quê? Para que possa nos edificar cada dia, nos santificar na palavra. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 diz: não sejais idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Quantas pessoas hoje estão dentro da maioria das instituições religiosas, buscando cargos, buscando ouro, buscando prata, buscando carro. A cobiça também é um tipo de idolatria. A cobiça também é idolatria. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje, dentro das instituições religiosas, buscando teoria de prosperidade, ganhar dinheiro, ficar rica, ser mais sucedida do que a outra? Entra a teoria da prosperidade destruindo a fé das pessoas. Se você não tiver prosperidade, Deus não está com você. Muito pelo contrário. É um tipo de idolatria também. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz, Colossenses capítulo 3, versículo 5, portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Quantas pessoas estão dentro da igreja cobiçando algo? Cobiçando prata, cobiçando ouro, cobiçando dinheiro, cobiçando riqueza, cobiçando carro. É um tipo de idolatria também. Nós devemos tomar cuidado para que naquele último dia não fiquem para trás. A maioria hoje das instituições religiosas, a maioria das religiões hoje ensina só teoria de prosperidade. E as pessoas morrendo, as pessoas sem fé, as pessoas buscando coisas materiais. A religião prega teoria da prosperidade. A religião prega que você tem que ser bem-sucedido aqui na terra. Você tem que ser rico aqui na terra. A teoria da prosperidade. Caso você não seja próspero, você está em pecado. E aí começa a extorquir as pessoas. Tirando dinheiro das pessoas, tirando aquilo que as pessoas não têm. Com dízimos, ofertas, sacrifício, propósitos, envelopes, tudo para tirar dinheiro das pessoas. Enquanto o evangelho ensina o contrário. Enquanto o evangelho ensina a juntar tesouros, riquezas nos céus, não aqui na terra. Mas a religião é contra a pregação do verdadeiro evangelho. A religião é contra aquilo que Jesus pregou. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21 diz: não ajuntai riquezas aqui na terra, onde as traças e o ferrugem destroem, e onde o ladrão mina e rouba. Pelo contrário, ajuntai riquezas nos céus, onde as traças e o ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem minar e roubar. Pois aonde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Esse é o evangelho que Jesus ensina. O evangelho sem ambição. O evangelho sem idolatria à cobiça. O evangelho sem cobiça, sem cobiçar nada de ninguém. Mas as religiões hoje estão matando as pessoas, ensinando a cobiçar ouro, prata, carro, riquezas, que é um tipo também de idolatria. Irmãos, vamos acordar. Porque se nós não acordarmos para ir contra esse sistema religioso que nós vivemos hoje, muitas pessoas vão morrer por causa destes povos gananciosos, enganadores e mentirosos, que não pregam o verdadeiro evangelho.
Portanto, meus irmãos, vamos tomar cuidado para fugir da idolatria, fugir de adorações de imagens, fugir de muitas coisas que podem nos condenar e nos afastar do nosso Deus poderoso. Nos afastar da cobiça, que também é um modo de idolatria, é um modo de adoração, é um modo de nos induzir a fugir da fé, da verdadeira fé, aonde pode nos tornarmos filhos de Deus, através dos ensinamentos dos apóstolos, dos ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do ensinamento do Espírito Santo, que hoje é o ajudador e o consolador. Então, irmão, esses versículos que foi lido hoje aqui, sobre ídolos, sobre imagens, sobre adoração, coloquem no coração de vocês, releiam, leiam na Bíblia de vocês, para que possamos nos aproximar de Deus a cada dia. E aqui no final do vídeo eu vou deixar o contato do nosso WhatsApp. Caso vocês tenham interesse de entrar em contato conosco, podem entrar, que podemos tirar mais dúvidas, se assim vocês tiverem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.